Bom dia a todos. Eu sou aluno do curso de Engenharia Civil, me chamo Afonso Inácio de Souza Júnior e hoje vou fazer a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. O tema a ser abordado será retrofit de edifícios com foco em eficiência energética e sustentabilidade. O professor orientador foi o professor Gabriel Baião. Abordaremos os seguintes tópicos: eficiência energética, retrofit, estudo de caso, viabilidade de aplicação e resultados. Atualmente, tem se tornado muito recorrente o tema sobre sustentabilidade, onde o consumo mais consciente de recursos naturais e matérias-primas é o foco das pesquisas. A construção civil é um dos setores com maior consumo de recursos naturais, trazendo para si um importantíssimo papel na criação e manutenção de processos sustentáveis e eficientes quanto ao uso de recursos naturais. Hoje em dia, a gente tem abordado muito a utilização de menos recursos na aplicação da construção civil. E o retrofit ele entra como uma possibilidade para a gente manter as edificações atualizadas, né? Então, esse trabalho tem como objetivo apresentar o processo de retrofit como uma maneira de alcançar a modernização das edificações, utilizando técnicas de inovação e tecnologia para garantir a sua eficiência energética e sustentabilidade para edifícios que são considerados ultrapassados ou fora da norma. Então, é importante a gente falar que existem muitos edifícios da década de 70, 90, 80, que precisam passar por alguma modernização, né? O seu consumo de energia é alto, ele não tem a sua sustentabilidade por completo. Então, vamos abordar um estudo de caso falando justamente sobre esse ponto. O que é eficiência energética? Eficiência energética tem como objetivo otimizar o aproveitamento de fontes de energia para reduzir custos e colaborar com o meio ambiente. Isso significa realizar os mesmos processos utilizando menos recursos. Quando se discute energia, eficiência energética significa gerar a mesma quantidade de energia com menos recursos naturais, ou obter o mesmo serviço, realizar trabalho com menos energia. Então, a eficiência energética ela está atrelada diretamente ao fazer o mesmo trabalho utilizando menos energia. O retrofit, o significado de retrofit. Para a construção civil, retrofit é a intervenção realizada em um edifício com o objetivo de incorporar melhorias e alterar o seu estado de utilidade. Segundo a norma, retrofit é a remodelação ou atualização do edifício ou sistemas através da incorporação de novas tecnologias e conceitos, normalmente visando a valorização do imóvel, mudança de uso, aumento da vida útil e eficiência operacional energética. Então, conforme a gente tem uma classificação para retrofit, né, na NBR 15565, que classifica o retrofit como a atualização do edifício. Então, a gente tem diversos sistemas dentro dos edifícios que passam, ao decorrer da sua vida útil, por mudança de tecnologia. Então, a gente pode entrar com retrofit pontuais dentro de cada edificação. Posso entrar com retrofit só de fachada, só de iluminação. Então, o retrofit pode ser abordado de diversas formas. Falando de sustentabilidade em edificações, em uma análise da relação do homem com o meio ambiente, percebe-se que os recursos naturais têm sido extensivamente explorados, fazendo com que a questão ambiental tenha se tornado objeto de estudo e preocupação em razão dos problemas ambientais, no que diz respeito à quantidade ambiental das grandes cidades. Então, com as expansões urbanas, a gente tem se preocupado bastante com a sustentabilidade dentro das edificações, né? Porque elas acabam incorporando a biofilia, toda a parte
da cidade dentro dos edifícios, das edificações residenciais. Então, é importante a gente ter esse olhar também para as edificações. A importância das certificações para edifícios, né? As certificações sustentáveis são uma forma de garantir que as empresas sigam práticas em favor da responsabilidade ambiental. Essas certificações também garantem que as edificações tenham uso de inovação que promovam a sustentabilidade, como a reutilização de materiais, a eficiência energética, o consumo de água consciente e o reaproveitamento de água de chuva. Então, a certificação verde para edifícios, ela faz com que ele seja valorizado e tem ali as suas aplicações de sustentabilidade, né, para você obter esse tipo de certificação, que acaba valorizando mais o seu imóvel. Agora, falando sobre o nosso projeto, né? A gente fez um estudo de caso, né, no edifício Itaú, localizado na Alameda Santos, no centro de São Paulo, um edifício que foi desenvolvido na década de 70, né, pelo arquiteto Roger Zemelk, e os projetos, o edifício tem 16.329 metros quadrados, com formato retangular, fachada com janela de vidro, ambientes condicionados e garagem. Este projeto tem como objetivo uma análise de eficiência energética e viabilidade para o retrofit em um edifício comercial. Um fator mais importante para o desenvolver modelo de verificação de desempenho energético para edifício é se ter um profundo conhecimento e compreensão das características físicas e operacional do edifício a ser modelado, os padrões de ocupação, o uso, tais como iluminação, equipamentos de escritório, sistema de ar-condicionado e elevadores, são os principais consumidores de energia elétrica. Aqui a gente tem uma foto da fachada do edifício. Então, como é uma construção que já tem um tempo de mercado, ela teve as suas instalações na década de 90, né? Então, ela teve a incorporação do sistema central de ar-condicionado, toda a sua iluminação ainda com lâmpada fluorescente. Dentro da aplicação da época, eles estavam com a sua tecnologia moderna, né? Só que vai se perdendo ao decorrer da utilização do edifício, né? Então, a gente abordou dentro desse processo a parte de iluminação, elevadores e ar-condicionado. Tá? A matriz energética do edifício simulada segundo Lambert, 1997, um edifício de escritórios possui, em média, um consumo elétrico relativo à iluminação de 24%, um consumo relativo aos equipamentos de escritório de 15%, o uso dos elevadores de 13% e o ar-condicionado é correspondente a 48%. A gente vai abordar, dentro desse estudo de caso, os equipamentos de uso do condomínio, tá? Né? Dentro dos equipamentos dos locatários, que seriam equipamentos de escritório, como computador, impressora, a gente não vai fazer essa abordagem porque essa conta é rateada direto pelo condomínio, né? Então, cada locatário paga a sua conta. Então, ali dentro do seu espaço, ele mesmo faz a gestão dos seus equipamentos de escritório. Do condomínio para cá, a gente consegue as informações, tem contas individualizadas e a gente tem essas informações do condomínio, como iluminação, ar-condicionado, elevador. Tá? Falando já dessa parte de medição, o condomínio já tem a sua medição setorizada para fazer essa divisão de consumo e ter o entendimento do seu gasto anual. Com a medição setorizada, identificamos o consumo do sistema, tendo em vista que o chiller em operação no edifício são de baixa eficiência, o condomínio monitora individualmente a operação. Então, o condomínio já faz o controle de consumo individual pelos dois esfriadores de líquido chiller, né? Então, chiller 1 e chiller 2 têm sua
conta de energia individual para controle de gastos, e ele controla como um todo a parte de iluminação e elevadores, né? E cada locatário tem o seu controle de, de iluminação, de conta de energia passado direto. Foram realizadas simulações de diferentes cenários de operação do edifício, considerando sua máxima capacidade ocupacional. A partir dos resultados apresentados, é possível realizar uma análise comparativa entre os cenários com o objetivo de verificar a economia de energia proporcionada pelos recursos apresentados. Então, a gente conseguiu analisar o gráfico, né, fazer um estudo e colocar isso dentro de um gráfico com a sua redução de consumo de quilowatts-hora, né, consumido com o retrofit dos equipamentos. Então, a gente teria uma redução estimada de 34% no consumo anual. Né? E fazendo a simulação de investimento, né, estimativa com, com, os, com os itens, né, a gente tem elevador, iluminação, ar-condicionado e automação. O prédio hoje em dia ele não tem automação, é feito basicamente liga e desliga dos equipamentos manual, iluminação manual. Então esse controle humano a gente sabe que pode haver falhas e a gente pode minimizar os erros aí e diminuir os desperdícios, né? O investimento para retrofit nos elevadores foi orçado em 95 mil. Para a iluminação, ficou em 287.350. Para o ar-condicionado, né, o retrofit dos resfriadores de líquidos dentro da CAG, né, que é a Central de Água Gelada, ficou em 564 mil. Né, e a incorporação de automação para essa integração de iluminação e ar-condicionado ficou em 97.725. A gente tem um gasto anual em megawatts-hora, né, do condomínio em 467, né, megawatts de consumo anual. A gente tem aqui a distributiva de consumo setorizado pelo controle do condomínio, os elevadores em 15%, a iluminação em 37% e o ar-condicionado em 48%. Fazendo o estudo de consumo de cada equipamento, a gente chegou numa estimativa de redução de 15% para elevadores, iluminação 42,84%, ar-condicionado 47,80%, e para automação a gente tem um controle, né, estimado de 33% de redução. O consumo anual do edifício, hoje, ele gasta R$ 428.730 com energia elétrica. Então, a nossa estimativa de redução ficou em R$ 195.712, passando uma conta de 428 mil para 233 mil anuais. Então, a gente teria aqui um resumo do que é o nosso investimento, né? Então, o nosso consumo atual versus o investimento de obras, né, que seria 1.044.085 reais, 1.044.085 reais, e o seu payback em 7 anos, né? Então, com essa redução, a gente em 7 anos teria deixado de pagar em contas R$ 1.369.889, né? Com um custo de energia estimado aí a 0,92 kW. 0,92 centavos. A partir dessas análises de dados, a gente tem algumas perguntas a ser respondidas. Né? A gente faz todo o estudo de caso,
dentro do projeto de retrofit, você analisa as contas de consumo, particularidades da edificação, ocupação, como que ela opera, quais os horários ela opera, picos e tudo mais. Você faz estudo de viabilidade econômica, as taxas de investimentos, e a partir daí você toma a decisão se é viável a aplicação de retrofit. Você tem o impacto do retrofit, ele é menor do que uma obra de grande porte, porque você pode fazer ele setorizado, faseado. Ele é uma obra de curta duração, você não tem grandes obras, né, com períodos muito longos, então geralmente é de 6 a 12 meses de obra. Você pode trabalhar em horários alternativos, né? Então acaba não sendo tão impactante dentro da operação para os usuários. É importante frisar a análise, né, das particularidades de cada edifício, então olhar os horários que o pessoal costuma chegar no prédio, né, para a gente ter alternativas de colocar menos elevador em operação, saída para almoço, fazer bastante estudo com as características e particularidades de cada edifício. As nossas considerações finais, né, sobre o estudo de caso o investimento tem o seu retorno em menos de 7 anos e a duração da tecnologia é de 15 anos. Foi considerado positivo o resultado do estudo de caso. Com as propostas de mudança, o edifício tem a diminuição da sua emissão de carbono, se tornando um edifício mais sustentável e passível para a emissão da certificação. Então, a gente tem um edifício que pode ser retrofitado, que terá o seu retorno, que o próprio redução de consumo vai pagar o investimento, né? Então, é um investimento que se paga no decorrer em menos de 7 anos. As nossas referências bibliográficas, né? E os agradecimentos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? Por me dado forças dentro desse período, né? A gente está praticamente no final da faculdade, né? A minha noiva por todo o apoio, né? Minha parceira em todas as horas. Minha família por ser minha base e o meu chefe, meu mentor, né? Felipe Leite, que sempre tem me ajudado no, na elaboração desse trabalho. Muito obrigado a todos.